Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre a experiência do fisioterapeuta no serviço público. Eu sou Maria Dantas, fisioterapeuta, e há mais de 5 anos eu atuo no serviço público. E se você é fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia, essa conversa pode ser bastante interessante para você. Antes de falar sobre as experiências no serviço público, eu queria primeiramente falar que o fisioterapeuta, ao se formar, ele sai como um profissional generalista, onde ele vai saber um pouquinho de todas as áreas. E aí, a partir da graduação, é que ele vai definir qual área que ele quer estar seguindo, qual especialidade, em que especialidade ele vai se especializar. Que pode ser a traumática ortopédica, neurofuncional, UTI, respiratória, pediátrica, enfim, qualquer área que ele queira se especializar. Também, o profissional fisioterapeuta ele atua nos 3 níveis de atenção à saúde, no nível primário, secundário e terciário. E é justamente nesses 3 níveis que eu vou compartilhar agora com vocês as experiências que o profissional fisioterapeuta atua nesses 3 níveis de atenção no serviço público. O fisioterapeuta, na atenção primária, ele tem um trabalho voltado para a prevenção, promoção de saúde e reabilitação. Ele vai atuar justamente com a equipe de saúde da família. E geralmente o fisioterapeuta ele está inserido na equipe do NASF, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Então ele vai estar inserido nesta equipe. E aí ele vai gerar esse trabalho em conjunto com toda a equipe de saúde da família, que fica lá na unidade básica, na UBS. As atividades que o fisioterapeuta desenvolve nesse nível de atenção são trabalhos de educação em saúde, então ele vai estar juntamente com a equipe realizando trabalhos com educação em saúde, mobilização social, participação em campanhas, pode ser campanha de vacinação, de campanha contra, por exemplo, prevenção do câncer de mama, campanhas prevenção do câncer de próstata, ele vai trabalhar nessas campanhas, vai trabalhar também realizando o atendimento em grupo, reabilitando em grupo os usuários daquela comunidade. Ele pode estar também participando de atendimentos individuais, como também compartilhado com a equipe. Ele realiza acolhimento. Ele também participa de forma bastante ativa nas reuniões de matriciamento, inclusive na construção de projetos terapêuticos singulares, que acontece lá na unidade básica de saúde, com as equipes de saúde da família. Ele também é um profissional que pode estar utilizando das PICs, que são as práticas integrativas complementares do SUS, para estar realizando tratamentos, reabilitando, para estar prevenindo e gerando promoção em saúde. O profissional fisioterapeuta, ele é uma peça fundamental nesse nível de atenção. Então, ele é importante, assim como o médico, o enfermeiro, o dentista. Então, ele é importante também dentro desse nível de atenção. Pois é ele que vai estar dando as orientações aos usuários para estar prevenindo uma lesão futura. Então, é um profissional muito importante. Eu, particularmente, já atuei nesse nível de atenção no serviço público, atuei durante 3 anos na equipe do NASF e o que eu falei agora foi tudo que o profissional fisioterapeuta realiza, são as competências do fisioterapeuta dentro do nível de atenção primária. O segundo nível de atenção é a atenção secundária ou ambulatorial, que é onde acontece a atuação no centro de fisioterapia, onde tem as especialidades. No centro de fisioterapia, o fisioterapeuta ele vai atuar atendendo e reabilitando. Então, ele não vai fazer o trabalho de prevenção e promoção, como no nível primário. Ele vai fazer um trabalho de reabilitação. E é nesse momento que o profissional fisioterapeuta vai estar atuando em algumas áreas. Por exemplo, eu atualmente atuo no centro de fisioterapia nesse nível de atenção, que é a atenção secundária, e na minha prática clínica, o que eu mais atendo são as áreas de saúde do idoso, saúde da mulher, pediatria, neurofuncional, traumática ortopédica e respiratória. São as principais áreas que chegam na minha prática clínica, para mim estar atuando nessas áreas que eu citei anteriormente. Então, nesse nível de atenção, eu vou apenas realizar reabilitação.
certo? Diferentemente lá da atenção primária. Na atenção terciária, né, seria a um nível hospitalar, onde o fisioterapeuta ele vai estar reabilitando também, né? Inclusive está incluso o trabalho do fisioterapeuta dentro da terapia intensiva, né? Que é a UTI, da unidade de terapia intensiva, então ele também engloba esse trabalho. O profissional ele reabilita nesse nível de atenção terciário. Ao reabilitar esse paciente, ele é encaminhado para o nível secundário e, posteriormente, após a reabilitação no nível secundário, ele é encaminhado para o nível primário e é onde ele vai ser acompanhado pela equipe de saúde da família. Uma coisa também que eu queria trazer para vocês, pessoal, é que o fisioterapeuta, servidor público, ele pode entrar no serviço público através de duas formas. A primeira, como contratado, através de um processo seletivo, em que o profissional ele é contratado por um tempo determinado, realizado um contrato, geralmente é de 1 ano, e ao finalizar esse contrato, o profissional ele sai do serviço, certo? Então ele deixa de exercer aquela função, né, após completar 1 ano. E muitas vezes também pode ser renovado esse contrato para mais 1 ano, mas é por tempo determinado. E a segunda opção é através do concurso público, onde o profissional fisioterapeuta ele vai prestar uma prova, né? E ele vai ser avaliado por prova e título. E aí é onde ele é inserido nesse serviço, né, nesse órgão público, onde ele toma posse e aí ele exerce uma função nesse órgão público. E é para o resto da vida, porque o regime ele é estatutário. Existem grandes vantagens para quem entra pelo concurso público, porque através do concurso público você tem uma estabilidade funcional. Porque você vai estar naquela função até só se você cometer algo muito grave para você ser exonerado, certo? Que existe também essa possibilidade de exoneração mesmo sendo concursado. Mas você realizando um bom trabalho, você fica nesse serviço para a vida inteira. Então, existe vantagem de você ser concursado, como eu falei, uma estabilidade funcional, em que você vai ter sua função sendo exercida, essa função, dentro desse órgão público. Você tem algumas vantagens, como, por exemplo, gratificações adicionais, licença-prêmio, entendeu? Então, você tem essas vantagens que isso são atrativos para os fisioterapeutas ou estudantes de fisioterapia. Então, é uma boa opção para quem quer, né, ter essa estabilidade funcional. Muita gente, pessoal, fala que quem é servidor público, ele tem estabilidade financeira. Eu não utilizo esse termo, porque ele é bastante relativo. Por que eu falo isso? Porque não necessariamente eu estar no serviço público tem uma estabilidade financeira. Geralmente, quem está atuando no serviço público, ele tem um cumprimento de uma carga horária, que geralmente é em torno de 30 a 20 horas, certo? E ele ganha um X valor para estar trabalhando nessas horas. Um profissional fisioterapeuta que atua no serviço privado, por exemplo, uma clínica ou consultório, ele pode ter uma estabilidade, ele pode ter uma renda financeira, uma remuneração muito maior de quem atua no serviço público. Claro, pessoal, que a garantia da estabilidade funcional, independente do mercado de trabalho, vai ser outra. Por exemplo, nós estamos nesse momento vivendo dessa pandemia do coronavírus. Então, a gente sabe que o profissional fisioterapeuta, foram suspensos alguns dos seus serviços. Então, o fisioterapeuta atualmente, ele está atendendo a nível de urgência e emergência, né? E algumas das suas atividades foram suspensas. Para quem atua no serviço privado, isso é uma perda muito grande, porque ele deixa de estar atendendo, né? E aí ele acaba tendo esse prejuízo, né, financeiro. Já no serviço público, a vantagem é que, independente do profissional estar trabalhando ou não, ele vai estar com o seu salário certinho lá no final do mês, certo? Então, nesse momento de pandemia, onde tem essa crise, é mais vantajoso para o profissional fisioterapeuta servidor público. Mas, em dias comuns, em que o mercado de trabalho ele está normal, por mais que seja concorrente, muitas vezes o fisioterapeuta que trabalha no setor privado, ele muitas vezes é muito mais bem pago comparado ao que está no serviço público. Comparando para vocês em valores, vamos supor que um profissional fisioterapeuta, ele trabalha
em um serviço em que ele recebe um salário base de 2.400, certo? Para atender, para trabalhar durante 30 horas semanais. E no serviço privado, se um profissional fisioterapeuta atender 10 pacientes no dia a R$50 a sessão, ele ganha R$500 no dia. E em 5 dias ele vai estar ganhando 2.500. Se você comparar, em uma semana eu consigo tirar, né, o valor que eu ganho de um profissional servidor público que ganha no mês, certo? Então, perceba que isso é bastante relativo. Mas, voltando, a vantagem de ser servidor público é justamente isso, a estabilidade financeira. E que em tempos difíceis, em que o mercado está oscilante, esse salário, apesar de pequeno, ele vai estar lá na sua conta no final do mês. Independente de você estar trabalhando, de ter paciente ou não ter paciente, ele vai estar lá na sua conta no final do mês. Mas, pessoal, também quero relatar que o serviço público também não é só flores, não é só vantagem. Existem também algumas dificuldades, né? Algumas desvantagens para quem trabalha no serviço público, né? Eu vou estar relatando aqui algumas pequenas desvantagens. Por exemplo, geralmente para o setor de fisioterapia, pelo menos na minha prática clínica, devido à grande demanda que a gente tem para o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, então a gente tem muitos usuários, muitas pessoas que procuram esse serviço. Então, a tendência é acumular, gerar uma fila de espera muito grande, porque na maioria das vezes, o quantitativo de profissional geralmente é inferior ao quantitativo da demanda. Então, acaba gerando uma fila de espera. E isso acaba gerando uma pressão no profissional, porque o profissional ele tem que estar atendendo o mais rápido possível para poder não estar gerando essa aglomeração de filas de espera, porque o paciente, o usuário, ele está necessitando do serviço. Então, essa é uma desvantagem. Além disso, pessoal, eu trago para vocês mais uma desvantagem, que nem sempre o serviço público, ele apresenta todos os recursos necessários, como, por exemplo, tanto infraestrutura, como recursos também de equipamento. Pode acontecer, em algum momento ou outro, de estar faltando algum recurso, e aí o profissional tem que estar utilizando a criatividade para estar substituindo aquele recurso, né, que está faltando no serviço. Então, como eu falei, não é somente flores, certo? O serviço público tem suas vantagens, tem suas desvantagens, assim como o fisioterapeuta que atua no serviço privado, tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Se você conhece algum colega fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia que tem interesse em saber mais sobre esse tema, compartilhe esse vídeo com eles. E se você gostou desse vídeo, curte aí, dê o seu like aí no nosso canal e se inscreva também para estar acompanhando mais vídeos, né, com temas sobre o dia a dia do fisioterapeuta e sobre também a eletrotermofototerapia. Então, pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo.